Começando mais uma live. Quarta-feira, dia de live, dia de feira de profissões. Vamos aguardar o professor Fernando. O professor Fernando Piso hoje é o convidado, hein? Convidado especial. Vamos aguardar o professor chegar aí. Vamos ver, a galera já começa a entrar. Mais uma feira de profissões. A profissão de hoje, professor. Aí a galerinha chegando. Marcelo, a Mônica, ótima noite a todos vocês aí. Sejam muito bem-vindos a mais uma feira de profissões. A Mari, boa noite, Mari. Vamos chegando. Só aguardando o professor entrar. Diego, fala Diego, boa noite. Bora chamar o professor. Chegou. Professor Piso na área. Vamos lá, só guardando ele dar o aceite. Aô, velhão, hein? Tamo Como é que tá, aí, velhão? e aí? Beleza? Tudo bem, você? Graças a Deus, tudo sensacional. jóia. Tá me ouvindo bem? Legal. Como é que tá aí? Tá tudo certinho. Certinho? Você me Deixa eu ouve fazer bem um ou não? ajuste aqui na minha câmera. Tô te ouvindo bem. Tá. Beleza. E aí, meu velho? Como é que tá essa força aí, ó? Ah, trabalhando pra caramba, né, cara? É nada. Trabalhando de casa, né, bicho? De casa, né? É a parte boa, né? Fica em É, casa. isso aí. Professor, seja muito bem-vindo. A gente está começando a nossa Obrigado. live aí no Instagram, mais uma feira de profissões. Essa feira de profissões nada mais é do que a gente está ajudando aí os jovens, está dando uma força aí para quem quer ingressar na carreira, ou até agora nesse momento que a gente está passando, né, nesse momento de pandemia, para quem quer aí mudar de área, quer buscar novos ares, novos horizontes, de repente a gente Sim. até dá uma luz, né? Então, eu fiz o convite aí para você, justamente para você contar a sua carreira, contar a sua trajetória, né, toda a sua história, como que foi essa de entrar, de ser um professor, de onde que veio esse chamado, quais os obstáculos, quais as dificuldades e tudo mais, né? Professor, se apresenta aí. Ótima noite, fica à vontade. Valeu. Bom, então para quem não me conhece, eu sou o Fernando Piso, né? Sou professor universitário aí já fazem aí oficialmente aí 10 anos, né? E Professor, eu acho que a sua conexão está caindo. Vamos aguardar. Ó, o Luke entrando. E aí, Luke, boa noite. Aí, voltou. Boa. opa, voltou. Tá. Então, bom, já dou aula em faculdade já fazem aí 10 anos. Sempre segui essa carreira de professor, desde sempre. Né, e acabei até te conhecendo na sala de aula, né? Você foi meu aluno, Opa, meu grande né? Engenheiro professor. mecânico, né? Isso aí. E tô até hoje aí, né? Sigo essa minha carreira com muito amor, né? Gosto muito do que eu faço. Legal. Mas antes da sua profissão como professor, você passou por alguma outra profissão? Ou foi direto para professor? Como é que foi? Não, sempre segui essa carreira, né? Sempre tive essa vontade, né? Na verdade, tudo começou, né? Tudo começou em 99, né? Eu queria fazer engenharia e sempre gostei de mexer em aparelho eletrônico. Então, tá bom, vou fazer engenharia. E aí, em 99, eu fiz cursinho no Anglo, né? Tá na Avenida Tamandaré. E ali aquelas aulas me deram assim, me abriram a cabeça, me deram um estalo assim, absurdo, porque eu vi aquelas aulas, aquelas show aulas, né? Que é o que eu me baseio até hoje nas minhas aulas, eu tenho que fazer.
sempre lembro muito dos professores de lá, né? Até uma pessoa que me marcou muito foi o professor Ponce, né? Não sei se alguém aqui teve o prazer de conhecer o professor Ponce. Não sei se ele ainda dá aula, professor de matemática, e eu falei, é isso que eu quero ser professor, né? Não tenho muita certeza se era isso mesmo, se era, se isso dava dinheiro, se não dava. Eu falei, não, então peraí. Eu vou fazer engenharia e eu acho que abre mais portas, né? Mas mesmo assim, eu não vou perder esse sonho de ser professor, né? Aí entrei na FEI no ano seguinte, em 2000, e eu lembro até que no primeiro semestre, o professor chegou e fez uma pergunta, sala lotada, né? Falei, pessoal, alguém aqui tem vontade de seguir carreira acadêmica? Aí eu levantei a mão, olhei para trás assim, só eu, né? Porque em 2000, né, engenheiro era assim, uma baita de uma profissão no Brasil, né? Hoje também em declínio, como várias outras, né? Mas é mais pela situação do país, não pela profissão em si, né? E aí o professor falou, mas você quer ser professor, tal, você tem que fazer mestrado. Eu falei, não quero, sim, eu tenho vontade, mas pode ser que não, né? E aí no 7º semestre ali da engenharia, eu comecei a dar aulas, né? Aulas particulares, entrei numa escola de apoio, né? Chamada Conexão, e fui pegando gosto pela coisa, e sempre tendo em mente ali aqueles professores do cursinho que sempre martelando na cabeça aquela didática, aquela aula diferenciada, né? E aí depois fiz o curso do Prandiano, que aí só me acendeu mais ainda a vontade pela matemática, pela minha profissão, né? E aí quando eu estava mais ou menos no penúltimo ano da faculdade, eu consegui entrar para dar aula numa escola de apoio para engenharia, né? Os famosos bases aí, né? Que ficam ali atrás da FEI. E depois acabei virando sócio, né? E estou até hoje lá de sócio, né? Aí sim, hein? E aí, assim, no meio do caminho eu fiz o meu mestrado, né? Terminei o mestrado em 2010 e na semana seguinte já comecei a dar aula na faculdade. Comecei na faculdade de Anchieta, lá em São Bernardo. Foi coisa assim de um mês. Eu acabei o mestrado, meu amigo Wellington me mandou uma mensagem, falou, Mágico, né? O pessoal me chamando de Mágico, né? Falou, Mágico, vem cá que você vai dar aula aqui e tal. Tá precisando de um professor de elétrica. Tá bom, vamos lá. E já entrei, assim, não fiz nem aula teste, já fui, já comecei a dar aula. Então foi o meu piloto ali. Senti muita dificuldade no começo, porque eu estava acostumado com um padrão de aula diferente, de cursinho, né? E aula de faculdade é outra coisa, outro ritmo. E aí dali só foram abrindo portas, né? De lá fui para a UniABC, fiquei lá na UniABC uns 4 anos, sempre tive amigos maravilhosos nesse tempo, ganhei muita experiência em sala de aula, fora de sala de aula, aprendi muito com os alunos, né? Alunos como você, por exemplo, né? Aquelas ideias que a gente sempre trocava ali no começo da aula, a gente sempre aprendia alguma coisa com os outros. Acho que eu acabei mais aprendendo do que ensinando, experiências de vida. A gente acabava sendo até meio psicólogo ali dos alunos, às vezes, né? Verdade. E aí depois saí da UniABC, entrei na termomecânica e na São Judas, que é onde eu dou aula hoje, né? Nessas 2 faculdades, na termomecânica e na São Judas. Entendi. Bom, para quem não sabe, aí o professor falou, né? Que é conhecido como mágico. Então, lá no final da aula, se a turma se comportasse, né, professor? Tinha aquela aula bacana, o professor oferecia uma mágica lá no final da aula. O Flaviano apareceu aí, ó. Flaviano já foi meu aluno também lá na Anchieta. A primeira faculdade que eu entrei. E a gente ele até comentou que nós somos da Foz do Iguaçu, tudo mais. Muito bacana. Um abraço aí, Fala uma coisa para nós. Tem mágica preparada para hoje aí? Putz, eu preciso ver aqui nos meus kits de mágica aqui, pra ver se eu consigo fazer alguma coisa. Tá esperando aí no final aí uma mágica, aí, uma sacada. Não combinou pra quem nada. não sabe, esse professor ele é fuçado. Meu, toca teclado, é cavaquinho, vai me ajudando aí. Quem mais que é Sushi Man, é piano, é Sushi Man. Já foi pro Masterchef. Meu, brincadeira, e quem mais? Primeira edição do Masterchef, verdade. Caramba, conta essa história pra nós aí, meu. Você é fuçado demais, velho. Como é que é isso? Eu sempre gostei de cozinhar, né? E quando eu conheci a minha esposa, a gente namorava e tudo mais, a gente foi na casa de uma amiga dela, a Sofia, né? Que já é uma amiga dela que fez faculdade com ela, né?
era uma pessoa bem mais velha do que ela na época já. E a minha esposa, ela é psicóloga. Aí fomos na casa da Sofia, tava tendo uma festinha lá, tava com os amigos, ela fez ali um prato japonês. Aí eu já cheguei e falei, nossa, que delícia que é isso aqui, me ensina. Aí ela viu que eu era muito chegado e começou a me dar dicas e tal, né? E como ela tem 2 filhos que moram longe, em São Paulo, ela meio que me adotou, assim, como filho, digamos, né? E ela me ensinou várias. Aí depois eu fui descobrir que ela já teve restaurante e tal, então ela foi a minha grande mentora aí, né? Gastronômica. Ela me deu várias dicas, né? Assim, muitos pratos japoneses foi ela que me ensinou. E eu sou muito estudioso, então eu tenho livros de gastronomia molecular, aprendo com vídeos, livros. E a gente vai brincando. Aí o MasterChef eu me inscrevi meio que de brincadeira. Você tem que fazer um vídeo ali, né? Fiz um vídeo fazendo um prato, mandei lá para a Band, você preenche várias perguntas lá no site, me chamaram. Aí eu fui para uma segunda prévia já, né? Então a primeira é o site, a segunda fui lá na Band, apresentei um outro prato, até estava vendo ontem o filme do Ratatouille, que lembrei, o prato que eu levei lá foi o Ratatouille, né? Eu fiz um Ratatouille um pouco diferente, pus um camarão ali e tal. Eles gostaram, fui pro programa. Aí no primeiro episódio do MasterChef eu apareci, né? Só que aí eram 300 pessoas, iam só passar 30. Acabei, não sei se eles não gostaram do meu prato ou se eu dei azar, enfim. A gente sabe que programa de TV às vezes é uma coisa meio montada, né? Mas a gente não gosta de perder, mas foi legal a brincadeira. Depois do MasterChef 2 eu me inscrevi de novo, mandei o mesmo vídeo, me chamaram. Aí fui lá pra Band, fiz um outro prato, aí não passei. MasterChef 3 eu não me inscrevi. MasterChef 4 mandei o mesmo vídeo, me chamaram de novo. Mas também não fui pro ar, não sei se pela disponibilidade, né? Aí, até falando das aulas, né? Eles acabam perguntando na entrevista, né? Qual que é o seu horário disponível para gravação, né? Eu falei, olha, eu dou aula das noites, né? Então às vezes já dá uma entortada no nariz ali, talvez isso aí tenha sido o motivo, ou não também, né? Não sei, às vezes eles não gostaram do que eu ouvi. Mas é só brincadeira, assim, não quero seguir carreira tal. A minha carreira é professor. Que legal, cara, que legal. Fernandão, você falou que você é um cara estudioso, gosta de estudar. Na sua época de escola, sim, cara, você era bom aluno, você tirava notas boas, como é que era? Eu era bom aluno porque eu sou filho de professor, né? A minha mãe deu aula, a minha mãe ela dava aula na antiga primeira série, né? Hoje acho que já hoje virou segunda, né? E ela alfabetizou muita gente aí, sei lá, acho que dá pra gente dizer milhares de pessoas. Ela deu aula durante uns 20 anos, mais ou menos, parou depois. Não consegui fazer aula com ela, né? Embora eu tenha estudado no mesmo colégio que ela dava aula. Eu lembro até hoje, quando eu fui para a primeira série, ela foi para a segunda, quando eu fui para a segunda, ela foi para a primeira. Né? Então, não tive o prazer de ter aula com a minha mãe, mas sempre tive esse contato com professores em casa, ia na casa das amigas dela. Mas até então, assim, eu não tinha nada assim, nossa, que profissão maravilhosa. Para mim era normal. Né? Então, realmente, o que me deu um estalo assim foi o cursinho, né? Entendi. Então, e ali da escola, quando você era jovem e tudo, era escola, você estudou em escola particular ou era do estado? Sim, era escola particular, né? Colégio João 23, né? Perto de casa, aqui na Vila Prudente. E eu era um aluno, assim, não era um aluno brilhante, não tinha notas excepcionais, era um aluno mediano, mas nunca fiquei de recuperação e tudo mais. Mas engraçado que no último ano, no terceiro colegial, eu falei, quer saber? Já que eu vou ser engenheiro, né, que eu quero ser engenheiro, vou tomar vergonha nessa cara e vou começar a estudar mais matemática e física. E eu fazia uma coisa que ninguém fazia, eu estudava um dia antes da prova, só isso. Aí eu lembro até hoje, né, o professor Enio, que me deu aula, né, até achei o Enio aqui esses dias no Facebook, depois de quase 20 anos. Eu fui o único aluno que tirou 10 de física daquele semestre, porque eu simplesmente estudava um pouquinho antes da prova, assim, um dia antes. Não era nada impossível, assim, era só estudar. E aí que eu comecei a aprender a estudar, né? E durante a faculdade também, né, você sabe que engenharia é uma coisa pesada, né? Exato, sofri pra caramba. Né? Engenharia é muito pesado. Na época que eu entrei ainda lá na FEI em 2000, era muito pesado. E os professores não tinham dó, não. E aí você tem que aprender a estudar mesmo,
por muitas horas. Eu sempre falava quando eu dava aula para vocês, né? Pessoal, estudar 15 horas sem parar não mata ninguém, não. Né? Isso aí, não tem jeito, bem. né? Não tem mágica, não tem mágica. Né? É isso aí, cara, é isso aí. E aí me diz uma coisa, ao longo, quando você começou a ingressar aí na sua carreira, quando começou a entrar, você sentiu alguma dificuldade, encontrou alguns obstáculos? Como é que foi isso para você entrar nesse mercado, nesse ramo, né, na verdade? Então, o mercado acadêmico, né, tem várias fases, né, vamos dizer assim. No momento atual, o Brasil, como um todo mesmo, né, como eu até comentei sobre engenharia, passa por um período difícil, né? O ramo acadêmico deu uma boa enfraquecida no Brasil, né? Porque por conta da crise, por vários motivos, as pessoas às vezes não têm dinheiro para fazer faculdade, não tem mais tanto financiamento. Mas assim, durante a minha carreira, eu tive muita dificuldade assim de adaptação na forma de dar aula, porque eu também fui forjado no cursinho, né? Como a minha escola ali, o base, né? Ele é um cursinho, na verdade. Então eu acabei sendo forjado meus métodos como professor de cursinho. E eu tive que me adaptar muito nessa parte de, passar a teoria, passar uma coisa mais devagar, né? Uma coisa difícil, às vezes, da faculdade é que você começa a fazer muitos vínculos, né, com professores. Isso é legal, você faz amizade com muita gente boa e, às vezes, você vê essa pessoa sendo desligada, né? Então tem o famoso facão no final do semestre. Sim. E agora, né, é uma coisa que está sendo bem mais recorrente, né? Sempre você acaba perdendo algum amigo que você gosta muito e eles acabam se recolocando, né? E faz parte dessa profissão, né? De professor, ainda mais universitário. Talvez eu acho que de colégio tenha mais segurança, né? Daí que você vê que muito professor universitário sempre trabalha em pelo menos 2 universidades para ter um pouco mais de segurança financeira e tudo mais. Mas faz parte. Ninguém trabalha para sempre na mesma empresa, né? E a gente já sabe que isso acontece mesmo. Eu ia fazer justamente essa pergunta. Se as escolas do Estado, elas oferecem justamente mais segurança do que uma particular, uma universidade. Se tem uma diferença muito grande. Então, financeiramente falando, é óbvio que você trabalhando pelo Estado, você vai ganhar bem menos do que de uma escola privada, né? Ou uma faculdade privada. Mesmo as universidades, né? É que aí também, assim, falando de colégio, né? Os colégios públicos, o professor, ele é concursado, tem a segurança, mas o salário a gente sabe que não é tão bom, né? Colégios particulares, aí tem muita variação mesmo. Depende do bairro, depende. Mas com certeza já é um salário um pouco melhor. E eu acredito que tenha mais segurança mesmo, né? Aí as universidades privadas acabam pagando, né, melhor do que as universidades públicas, né? Embora as públicas também tenham que ser, né, são assim concursadas, tem professores ganhando bem, né, são professores de longa data, né? Mas no geral, um professor, até você tinha comentado para mim, vamos falar para ver se as pessoas querem ser professores, não querem, né? Financeiramente, se o professor trabalhar 40 horas por semana em faculdade, que é a minha área, com certeza ele vai ter um salário bom, melhor até do que o engenheiro, que trabalha as mesmas 40 horas. O problema é você ter as 40 horas semanais, né? Porque a gente trabalha mais à noite. Então a gente consegue aí 20 horas na parte da noite, de segunda a sexta. Tem faculdades que dão aula, por exemplo, a FEA, Mauá, tem aulas de manhã, de tarde, entre várias faculdades. Mas, assim, é uma profissão muito prazerosa. Eu tenho amigos, né, até o Fernando Fragnani, amigo meu, professor do Senai, e ele trabalhou em empresa há muitos anos. E aí ele falou, um dia trocando ideia com ele, falou, pô, Fragnani, você saiu da empresa, né, você gosta de dar aula? Eu falei, olha, eu saí da empresa por 2 motivos. Primeiro, porque eu adoro dar aula, e segundo, né, ele até comentou assim, olha, eu só encontrei a felicidade plena quando eu comecei a dar aula. Eu falei, mas por quê? Porque você tem hora para entrar e sair do trabalho, né? Você tem férias, né? Você tem 2 férias por ano, né? E assim, ele era também outro apaixonado. O Flaviano, não sei se ele está ainda na live aqui, com certeza teve aula com o Fragnani aí, era o professor conhecido como Carrasco lá da Anchieta.
Ixi. E, então, assim, é uma coisa que tem muita gente que dá aula na faculdade como complemento de renda, né? O cara é engenheiro durante o dia, trabalha em alguma empresa e à noite dá aula, tal. Tem muitos profissionais que conseguem ser bons nos dois casos, né? Mas no geral a gente não vê isso. Ou o cara é muito bom professor ou o cara é muito bom engenheiro, né? Mas Sim. existem casos que ele é bom nos dois, né? Mas esses que fazem como complemento não costumam ser muito bem aceitos pelos alunos, não fazem muito sucesso, não. Né? Encontra uma barreira maior aí, né? Professor, e me fala uma coisa. A questão de você produzir a sua aula, a questão de você dar a aula, ter a liberdade para montar a aula, isso também eu sempre tive uma curiosidade. Vocês têm liberdade total? Ou Não. Estado, universidade impõe certos limites, regras? Como é que funciona? Então, a gente tem um plano de ensino para seguir. Esse plano de ensino, né, todas as matérias possuem, né? E a faculdade tem que prestar contas para o MEC depois. Né? Tanto que se o aluno vai ser transferido de uma faculdade para outra, esse plano de ensino precisa estar bem específico para saber se ele vai poder eliminar aquelas matérias que ele julga que já passou ou não. Né? Então, por exemplo, eu dava muito aula de cálculo. Então tem ali o plano de ensino, tem ali todos os assuntos que tinham que ser abordados, e a gente tinha que dividir isso aí durante o semestre. Né? É assim, de acordo com a matéria, a gente às vezes nem prepara muito a aula. Né? Se é uma matéria muito, você já está muito dominada, você não prepara. Eu gosto de preparar as aulas, né? Hoje, nos últimos anos, eu tenho feito isso, até para manter um padrão, para você no próximo semestre seguir o mesmo padrão para a próxima turma. Mas assim, então, se você dá, por exemplo, 20 horas aula por semana, né? Então se você tem as 5 noites, 4 horas por noite, na verdade você trabalha muito mais do que isso. Que você tem que preparar a aula, você pode preparar ela durante o dia ou alguns dias antes, né? Você mais ou menos ali depois de um tempo você já sabe se aquilo que você preparou vai caber naquele horário da aula. Você tem que separar uns exercícios, às vezes você tem que fazer um PowerPoint, às vezes você tem que separar um vídeo para mostrar para os alunos. Então, assim, para aquelas 4 horas que você vai dar à noite, às vezes você gastou mais 4, mais 5 horas, até mais em casa, para preparar. Né? Fora que depois tem que corrigir provas, listas, etc. Então, assim, você pode falar, o professor universitário ganha bem. Tudo bem, depende da faculdade e tal, ganha bem, mas trabalha pra caramba. Então, isso também eu ia te falar. Não vê a hora quando chega, viu? Porque, eu sei que você tem 2 crianças também, né, cara? E como é que faz dividir todo esse tempo, né? Casa, crianças, provas para corrigir. Como é que faz, Fernandão? Então, eu tenho um quarto aqui que é meu quartel-general, né? E até hoje comprei aqui uma borracha para isolar a porta por causa do barulho e tal. Tô quase pondo uma janela acústica aqui, porque, né, por conta das aulas online agora que a gente se transformou, né? Sim. Mas assim, eu geralmente trabalho durante a tarde, que é o período que elas estão em aula, né? À noite eu estou trabalhando, né? Estou nas faculdades e também dou aula 2 manhãs. Então é mais na parte da tarde, assim, que eu faço essa parte de correção, né, de criar provas, listas, né, preparo de aula. Mas é complicado dosar esse tempo aí. É difícil, né, cara? Imagina. Cara, Fernandão, para quem quer ser um professor hoje aí, para quem quer entrar nesse mundo, que dica que você pode dar aí, que você pode trazer para esse pessoal? Então, na verdade, assim, eu acho que o professor ele tem que sentir essa necessidade, né? Não é falar, vou virar professor. Não, eu acho que a pessoa já tem alguma coisa dentro dela. Né? Você não vai dar aula porque, eu não consegui fazer aquilo, eu vou dar aula que eu acho que dá certo. Não, é uma coisa que já vem de dentro. Então, assim, para começar direito tem que ser assim, né? Já não pode ser o cara falar, eu vou ser professor porque eu quero arriscar. Não, né? Então, primeira coisa, né? Tem que ter bastante paciência, né? E aí que foi legal também, eu dar aula em várias universidades, eu tive contato com diversos tipos de alunos, com N dificuldades, né? Porque eu comecei dando aula para os alunos da FEI, que eram alunos já de classe média alta, alunos que tinham colégios muito bons. Depois fui para outras faculdades e tive contato com alunos também muito bons e alunos com muita dificuldade mesmo, muito.
E aí que eu comecei a ver todo o problema aí que a gente tem no nosso ensino básico aí do Brasil, né? E aí você fica até triste, né? Apavorado de ver como está ruim, né? E aí que explica todos esses problemas que a gente tem por aí. Então, assim, o primeiro passo é o cara ter essa faísca dentro dele. Quero ser professor, tenho vontade, ou às vezes tem um histórico de família, né? Ou às vezes, sei lá, tem um jeito de ensinar as pessoas, né? Segundo, tem que ter muita paciência, tem que ter bastante humildade, justamente quando vem uma pergunta muito básica, você fala, não é possível que esse aluno está me perguntando quanto que é 1 mais 1, no 4º ano da faculdade, estou dando um exemplo. Você tem que respirar fundo e tratar aquela dúvida como uma dúvida normal, porque senão você já vai começar ali a intimidar o aluno, e o aluno já não vai mais fazer pergunta a partir dali, né? Então, tem que tratar todas as perguntas como igual, né? Como iguais, bastante humildade, e tem que estudar bastante, então, assim, tem que gostar de estudar, tem que gostar de... Né? Quando eu falo estudar também, quando eu estou preparando uma aula, às vezes eu dou aula de um assunto que eu não conheço, então tem que estudar, né? Daí que eu falo que gasto, às vezes, 8 horas. Tem que estudar um assunto para depois ensinar aquele assunto à noite ou no outro dia. Faz parte da profissão, né? Os alunos acham que a gente dá aula de assuntos que nós estudamos só na faculdade. Não, eu dou aula de assuntos que eu nunca vi na vida, né? E a gente aprende a aprender. Então você desenvolve né, a ser autodidata. E o principal é você sempre se colocar no lugar do aluno, né? Eu sempre que dou aula, eu sempre tento imaginar como é que o aluno está me vendo, como é que eu estaria vendo essa lousa. Então eu tento sempre caprichar bastante na lousa, fazer a lousa bem colorida, né? Com bastante desenho, né? Você lembra que eu sempre tinha uma regona de acrílico gigante que eu levava na sala? Eu falava que era para bater no aluno, mas na verdade não, né? Era para fazer uma lousa bonita, com bastante graça e tudo mais, né? Então é isso, assim, tem que ter bastante paciência, tem que ter vontade, tem que fazer sempre, tentar sempre dar a melhor aula do mundo. É óbvio que às vezes você está mal, algum dia você está cansado, tem dia que você dá aula de manhã até a noite, mas o aluno não tem culpa disso. Então você tem sempre que entrar na sala de aula com a melhor disposição do mundo, como se você fosse dar a melhor aula da sua vida sempre, né? É isso que eu tento fazer sempre, né? Não é sempre que eu consigo, às vezes eu saio da aula, acho que podia ter feito melhor, mas eu sempre tento. Às vezes eu posso estar cansado, mas eu tento sempre dar aquela animada, até porque o aluno às vezes já está cansado, né? E tento sempre estar lá com um sorriso no rosto, fazer uma piada, fazer uma brincadeira, né? Eu acho que a aula foi melhor assim, né? Não, com certeza, com certeza. Bom, como eu te disse, eu não sei se todos aí sabem, mas eu também fui o seu aluno. Cara, não é puxando o saco nem nada, não é à toa que você está aí que eu te convidei, mas foi Obrigado. Um grande professor, o melhor dos que eu tive. Você sabe que antes Obrigado. de eu fazer a engenharia, eu cagava de medo, cara. A engenharia eu sempre corri, né? Meu pai falava, porra, faz engenharia, né? Ainda mais quem é aqui da região do ABC, né, cara? Quem é de montadora, o negócio é engenharia, né? E então isso era muito forte em cima de mim, essa cobrança. Pô, engenharia. No final, cara, acabei entrando na engenharia, mas eu cagava de medo, principalmente a parte de cálculo, né? As contas, tudo. E aí, quando eu me deparei com o professor, né, Fernando Piso, cara, que ele veio com uma didática fora do comum, cara, eu falei, não é possível. E fiz, né, os 3 cálculos lá, consegui passar. E aí, graças a Deus, ó, com a ajuda aí do professor Fernando, me tornei engenheiro também. Muito obrigado, viu, professor? Salvou minha vida aí, ó, me ajudou. Foi um prazer. Foi muito bacana. Barato, cara. Fernandão, o que eu ia te perguntar, cara? Desse tempo todo que você veio trilhando aí o seu caminho, alguma vez, algum momento, houve a imposição? Você falou que a sua mãe é professora, né? Houve aí não sei, talvez uma força lá da mãe, vai lá, seja professor também, faz o que a sua mãe faz aqui, teve alguma coisa? Não, na verdade, na minha família ninguém teve nenhuma influência, né? Tanto que a minha mãe é formada em educação física, meu pai ele é formado em publicidade e marketing, meu irmão é médico, eu sou engenheiro, meu irmão é advogado, então ninguém teve influência nenhuma, né? Nossa, na verdade, os meus pais nunca entenderam muito bem, porque, pô, você fez engenharia para dar aula, né? Na cabeça deles, para dar aula era só fazer uma licenciatura, não era nem uma profissão direito, assim, era, sei lá, era meio que
um demérito você se formar em engenharia numa faculdade boa como a FEI, né? E dar aula. Mas, assim, eu nunca me enxerguei numa empresa, nunca tive esse desejo. Até, né, durante a engenharia, eu me inscrevia no processo seletivo de empresa, acabei não passando em nenhum, mas não foi por isso que eu virei professor. Foi porque na hora que eu comecei a dar aula, eu me senti totalmente em casa. Totalmente em casa. Legal, né? legal. E aí depois eles perceberam, né? Eles viram que, né, me dei bem, abri a escola e viram que eu estava feliz, né? Nisso que eu fazia. Então, Pô, bacana. né, aceita, mas assim, não tivemos nenhuma imposição, não. Nunca Legal. tive. Fernandão, você tem o seu canal no YouTube também, né? Que é o Cálculo Mágico. Fala pra galera aí, divulga aí também seu canal aí. Isso, o Cálculo Mágico é um canal que eu comecei a gravar algumas videoaulas para tentar dar uma ajuda para o pessoal e também, não só para dar uma ajuda assim, para qualquer pessoa, né? Era especificamente para os meus alunos. Porque, assim, de novo, né? Me colocando no lugar do aluno, curso de engenharia é muito difícil. Então você vai lá, faz uma aula de 4 horas de cálculo, de física, de alguma outra matéria, chega em casa, às vezes você não lembra tudo que o professor falou, às vezes você quer fazer um exercício e não lembra o passo a passo. Então a minha ideia foi o quê? Fazer os vídeos, colocar lá no YouTube, e aí eu passava o link para os alunos. Falar, pessoal, hoje fizemos essa matéria aqui. Ó, eu gravei aqui 5 vídeos, vocês assistem lá para relembrar. E aí ficou legal, porque começou a ter um aumento nas notas dos alunos. Porque quando chegava perto da prova, eu acompanhava o canal ali, o canal explodia, todo mundo assistindo o vídeo de cálculo. Porque eram meus alunos que estavam assistindo a aula, as videoaulas para fazer a prova no dia seguinte. Então era uma forma a mais de eu ajudar os alunos. Né? Então é como se eu estivesse presente na casa dele, dando um apoio ali na pré-prova, né? Não, legal. E quanto que eu não usei, né? Quantos domingos eu não fiquei ali assistindo ali teu canal ali para dar uma força. Semana de prova o bicho pegava, né? Eu não tenho mais gravado por falta de tempo, né? Agora eu estou em férias em uma das faculdades e a outra não, né? Porque uma das faculdades a gente antecipou as férias para março, ali, abril, porque a gente não sabia quando ia terminar. E a outra faculdade a gente continuou em aulas, né? Migramos para o online. E então agora uma das faculdades está em férias de julho e a outra faculdade continua, né? Então assim, tá mais tranquilo, né? Só dou aula 2 dias agora. Então tô vendo se eu tomo vergonha na cara e começo a alimentar o canal de novo com mais vídeos. Legal. Né, com essa pandemia acabei, né, voltando para a parte digital, né, usando lousa digital e tudo mais, né? Acabei pegando aí. Não, show de bola. Tô vendo a galerinha entrando aí, o Vinícius, um abraço aí, o Zuidarches, meu brother, cara de vaca, minha mãe, e aí, mãe, beijão, hein? Turminha entrando aí, velho. Fernandão, quer deixar uma mensagem pra galera, uma mensagem aí de força aí, para quem quer entrar de novo aí no ramo, sei lá, uma mensagem pros alunos. Fica à vontade aí, meu irmão. Não, quem tem essa vontade de ser professor pode seguir essa carreira, é uma carreira muito promissora. Como todas as profissões têm altos e baixos, né? Eu acredito que agora está embaixo, como todas as profissões, né? Mas é uma carreira muito professora, muito promissora, muito prazerosa, né? Você acaba até, como é que eu vou dizer, você reforça o seu ego, né? Porque você está ali na frente, as pessoas estão vendo a sua aula, você se sente bem quando você ensina as pessoas, você aprende pra caramba quando você ensina, você aprende muito com os alunos, né? Com as trocas de experiências dos alunos. E assim, quem tem dúvida até com a parte financeira, pode ficar tranquilo. Se você for um bom professor, tem que ter um mestrado, né, para dar aula de faculdade, né? Tem faculdades que às vezes não exigem mestrado, mas acabam ficando... então, até como uma dica, você pensa em ser professor universitário, não hesite em fazer um mestrado logo na sequência da sua faculdade, né? Porque o que acaba acontecendo? Tem muitos professores que são meus amigos, que trabalham comigo, que eles não fizeram mestrado, fizeram pós-graduação e entraram na faculdade. Aí você vai ficando mais velho, você vai tendo família, filhos, e aí você acaba ficando sem tempo de fazer o mestrado.
E aí você perde várias oportunidades pela falta do mestrado. Então, já emenda o mestrado. Se puder, já emenda o doutorado. Eu ainda estou aqui protelando para começar a fazer o doutorado, justamente por esse problema também que eu acabei de falar. Né? Já tem família, trabalho todo dia, né? Não tem muito horário, né? Então tem que ter ali um dia, dois ali, né? Ou 2 noites para fazer um mestrado. No caso do doutorado, até uma coisa um pouco mais complicada, que dá em média 4, 5 anos. Então, se você acha que você tem esse perfil, tem vontade de viver no meio acadêmico, se você gosta de pesquisa, né? Segue nessa área, que é uma área muito bacana, tem muita oportunidade, de professor, você pode ser coordenador, você pode fazer um monte de coisa, né? Tutorar alunos, projetos. Então, é que eu sou meio suspeito para falar, né? Eu adoro, né? O que eu faço. Legal, cara, é legal. Mas é isso, né, meu? Quando a gente recebe o chamado, quando eu costumo falar pra galera, né, que me acompanha aí, tem que vir de dentro. É o que você falou, tem que partir do coração. Se você vai fazer por dinheiro, cara, legal, você vai ganhar o seu dinheiro, mas em algum momento aquilo não vai mais te agradar, né? Não vai ser tão satisfatório não. como algo que Se você for, ama, né? Se for pelo dinheiro, né, já começou errado a profissão. É óbvio, né? Até a minha amiga Valéria, né, que era dona lá dessa escola, que foi a primeira que eu dei aula, que eu falei, né, chamada Conexão, ela sempre falava, né, quando você vai escolher a sua faculdade, você tem 2 opções. Tem uma opção que dá dinheiro e uma opção que você gosta. Você tem que saber dosar isso daí. Né? Também não vai fazer um curso qualquer porque você ama de paixão, e é um curso que às vezes não dá dinheiro. Então tem que saber dosar. Mas com relação à vida de professor universitário, com certeza vale a pena, assim, é muito legal. Que legal, cara, que legal. Te ver você aí, essa vontade mesmo, essa seriedade, legal, cara. Tô vendo o Flaviano aqui, ó. O Flaviano tá te falando, ó, Fernando, tudo de bom. Você é merecedor de tudo de bom. Grande ser humano. O Flaviano foi meu aluno lá na Anchieta, na primeira faculdade que deu aula de engenharia, né? E aí nós fizemos uma viagem pra Foz do Iguaçu e a gente ficou bem amigo lá na viagem. A gente deu uma volta lá pelo Paraguai, até comprou uma câmera fotográfica, lembro dessa cena aí. Depois ele acabou derrubando a câmera na praia, perdeu a câmera. Mas foi meu aluno, muito bacana ver ele aqui. Faz uns 10 anos que eu não falava com ele. Um abraço, Flaviano. Que legal, isso aí, show de bola. Professor, eu quero muito te agradecer aí por ter aceitado esse convite. Foi uma honra. Eu que agradeço. Por ser aí, ter sido seu aluno. Fazia tempo que a gente não se via, também não se falava. A gente sempre trocava ideia, né? De coisas para fazer, de empresas, não sei o quê. Então, eu também, há pouco tempo, há alguns anos, aí eu comecei a entrar nesse lado aí da inteligência emocional e me despertou essa vontade aí de ajudar a galera, poder contribuir, né, com a sociedade aí de alguma forma. Eu acho que nada mais justo agora, né, nesse momento que a gente está passando aí, poder ajudar. Cara, se os jovens, eu acho que já tinham, né, uma certa dificuldade para entrar no mercado, eu acho que agora é um pouco mais complicado. E trazer um pouco de sossego, um pouco de paz na cabeça dessa turma é necessário, né? Para que não desenvolva ansiedade, depressão, uma série de preocupações aí que esse pessoal vem desenvolvendo. Então, cara, quero te agradecer de coração. Fernandão, obrigado, viu, cara, por ter topado aí, por bater. Eu que agradeço. Estou muito feliz. De coração. Beleza? E aí, obrigadão, meu, viu? Um abração. Parceirão, hein? Tamo junto. Qualquer coisa, for fazer um sushi aí, ó, passar essa pandemia, só ligar, hein? Só chamar. Tranquilo. Beleza? Valeu, Fernandão. Falou, meu irmão. Um abraço, fica com Deus. Um abraço. Tchau, Até tchau. mais.